A futura esposa do meu filho quer que eu a acompanhe até o altar e diga, em um discurso, que a amo como uma filha. Mas ela quer que eu a trate como uma filha de maneiras erradas. Tenho 41 anos. Tenho 2 filhos com minha ex-esposa, que tem 40. Um filho chamado John, de 22 anos, e uma filha chamada Sally, de 20. Olá. Agora sou casado novamente, com minha esposa de 28 anos. Tenho uma relação muito próxima com meus filhos. Meu filho está noivo de ABI. Ela parece ser simpática, mas tem sido um pouco insistente, tentando criar um relacionamento comigo e com minha esposa, embora também seja um pouco desajeitada com ela. ABI não é próxima da família dela. Ela nos contou muitas histórias explicando o porquê. E embora algumas de suas reclamações não pareçam tão terríveis, não cabe a mim julgar, e além disso, eu não vivi a situação dela, então realmente não posso saber como foi. Tentamos ser acolhedores, mas ABI forçou sua presença em algumas tradições familiares onde ela não teria sido convidada, e algumas nas quais ninguém de fora da família imediata teria sido. Ela começou a chamar Sally de irmã quando ainda estavam namorando há apenas alguns meses. Ela tem uma relação meio estranha de cunhada-sogra com minha esposa. E o que menos gosto, ela quer que eu seja como um pai para ela. Não porque tenhamos criado um vínculo ou algo assim. Somos pessoas muito diferentes. Não digo isso de forma negativa, só quero dizer que não se baseie em como nos damos bem ou em algum tipo de afinidade. Meus filhos e eu temos uma tradição, quando vêm me visitar, nos reunimos no meu escritório para colocar o papo em dia antes de irem embora. Agora isso é ainda mais importante para eles, porque, embora se deem bem com minha esposa, ainda não querem ter conversas pessoais na frente dela. A ABI perguntou se poderíamos conversar, e depois que expliquei a tradição, John me pediu que o fizesse, dizendo que ela nunca teve uma conversa afetuosa com o pai. Chegamos a um acordo, não a incluo na tradição, mas me juntei a eles para tomar um café e deixei que ela falasse. Depois disso, ela começou a me chamar de pai. E nem mesmo estavam noivos ainda. John me puxou de lado e praticamente implorou para que eu aceitasse. Ele me contou que eu sempre fui o pai que ela quis ter. Disse isso na frente dela e falou que ela chorava ao me ver com Sally. Ela me abraça do nada e diz que sou um pai de sorte. Não gostei disso, mas me senti mal, então aceitei. Agora ela quer que eu a acompanhe até o altar e que dance a tradicional dança de pai e filha. Eu não quero acompanhá-la até o altar. Além disso, eu ando com bengala, então dançar é difícil para mim. No meu próprio casamento, só dancei 2 vezes, e mesmo assim, ela ainda está me implorando para que eu faça isso, especialmente a parte de caminhar pelo corredor. Eles vieram me visitar no domingo. John e eu estávamos conversando. Eu estava planejando abordar o assunto, quando a ABI entrou sem bater, perguntando se ele já havia me contado. Perguntei sobre o quê? John disse que ela queria que eu dissesse algo, no meu discurso, sobre ganhar uma segunda filha agora e como eu a amo. Eu apenas olhei para ele. Ela me perguntou se eu faria isso, se eu a acompanharia até o altar e dançaria com ela como faria com Sally. Respondi que, obviamente, não. Ela gritou dizendo que também era minha filha. E eu disse que nunca seria a mesma coisa. Sally é minha filha de verdade. Tentei explicar que poderia falar dela como uma adição feliz à família, e de como fico feliz por ver John feliz, o que achei que era um bom compromisso. Mas ela começou a chorar. John se desculpou e foram embora. Mas ele me ligou quando chegaram em casa, quase implorando para que eu aceitasse. Sou eu idiota por não querer mentir, dizendo que a amo ou que ela é minha filha. Atualização 1. Eu planejava escrever isso antes, mas a vida se interpôs, de uma forma muito positiva em alguns aspectos. No entanto, algumas pessoas me pediram atualizações, e hoje tenho um dia de folga, então aqui está. No Dia das Mães, meus filhos e seus parceiros foram visitar minha ex-esposa. Acontece que minha ex-esposa e a ABI são muito mais próximas do que eu imaginava. Ela a chama de mãe, o que é parte do que está acontecendo aqui. Além disso, aparentemente, minha ex-esposa tem incentivado isso. No Dia das Mães, estavam conversando sobre o casamento e, ao que parece, sempre que a ABI se referia a mim, ela usava papai. Meu filho aparentemente pediu para ela parar, o que levou a gritos. A ABI dizia que merecia ser minha filha, e minha ex-esposa dizia que ela tinha razão. Meu filho dizia que eu estava tentando, e que ela deveria ser realista sobre as coisas. E Sally dizia que só havia uma filha, o que foi aparentemente uma resposta à ABI, que havia dito que, como filhas, elas deveriam estar unidas.
Segundo meu filho, a Bey estava chorando. Segundo Sally, ela estava chorando e gritando, e chutou algo antes de ir para o quarto. Sally me contou que ela desabafou com minha ex-esposa, mas não quer me contar exatamente o que foi dito. Mas, conhecendo Sally, posso imaginar que foi uma tempestade. Por volta das 2 da manhã, recebi uma mensagem do celular da namorada de Sally, dizendo: "A Bey é realmente incrível. Ela não é perfeita, mas você deveria dar uma chance a ela, e vai acabar aprendendo a amá-la." Vi a mensagem quando acordei. Tentei responder, mas ela me bloqueou. Então liguei para Sally. Elas estavam dirigindo, mas depois passaram aqui em casa, já que era no caminho e minha filha gosta do meu licor e da minha comida. Contaram-me o que aconteceu na noite anterior. No fim, pedi para conversar com a namorada dela em particular. Perguntei se eu havia feito algo para aborrecê-la. Ela ficou confusa. Eu disse que ela me havia bloqueado, e então ela conferiu o telefone e viu que, de fato, eu estava bloqueado. Mostrei a mensagem, mas ela já não estava mais no celular. Naquele momento, conversamos com Sally e a atualizamos sobre a situação. Nenhuma das duas ficou feliz com aquilo. Alguns dias depois, John e a Bey apareceram de surpresa. Não é algo que costumamos fazer nesta família. Mas enfim, eu estava cozinhando salmão, não demora muito. Fiz mais 2. Minha esposa serviu enquanto eu preparava as bebidas. A noite foi cheia de ABI tentando falar sobre o casamento e John tentando mudar de assunto, mas ABI não permitia. Falamos sobre logística, porque estou ajudando com alguns bons descontos por meio de contatos profissionais. Quando finalmente ela disse: "Estava conversando com a mamãe. Ela disse que você pode me acompanhar até o altar e ela faz a dança. Ou você dança e ela me acompanha. A decisão é sua. Mas precisa decidir logo." Reiterei que não podia dançar. Ela tentou argumentar que eu tinha dançado um pouco no meu casamento. Mas deixei claro que aquilo era diferente. Também disse que não me sentia confortável em acompanhá-la até o altar. Ela se irritou e disse: "A mamãe me ama, por que você não pode me amar também?" Me senti mal, mas não podia mentir. Apontei que ela tinha o John, minha ex-esposa, amigos, tinha pessoas que a amavam. Ela disse: "Mas tirando sua ex-esposa, esses não são meus pais." Respondi: "Eu também não sou." Ela estava muito emocional, então minha esposa e eu demos alguns minutos para ela se acalmar. Mais tarde, fiquei a sós com meu filho, que parecia exausto. Ele me disse que o problema era que, depois do Dia das Mães, a BI havia ligado para Sally e continuava dizendo que ambas eram minhas filhas, que não podia estar perto de uma, mas não da outra, e que agora eram elas contra mim. Nesse momento, Sally explodiu e disse tudo o que pensava. Coisas foram ditas. John teve que desligar antes que a situação piorasse. Mas parece que a BI ficou abalada com o que aconteceu. O novo problema é que a ABI decidiu, na cabeça dela, que eu não estava dizendo o que realmente pensava, que eu só dizia isso por causa de Sally. Ele me disse que lidaria com isso. Mas não lidou. Agora comecei a receber mensagens de ABI a cada poucos dias, agindo como se tivéssemos um relacionamento secreto que Sally não sabe. Ela até se chama de minha filha secreta e ri disso. Convidou minha esposa para almoçar, dizendo: 2 das 3 garotas dele saindo juntas. Ela começou a usar pressão emocional em eventos, como num churrasco recente, para criar uma certa imagem. Me abraça mais e me segura por mais tempo. Quer tirar fotos só comigo, ou comigo e minha esposa, mas sempre algumas só comigo, e depois posta com legendas que eu não gosto. Minha esposa está especialmente incomodada com o comportamento dela. Acho que a BI surpreendeu minha esposa com planos para o Dia dos Pais que tiveram que ser cancelados, mas mesmo assim ela se meteu no dia. Minha esposa tem um grande coração e cede quando a ABI fica emocional. Perguntei ao meu filho se ele estava chateado comigo. Ele disse que não, só desejava que tudo fosse diferente. A ABI disse que estava tudo bem, mas que se preocupava com ele e com Sally não estarem bem. Foi quando segui o conselho de algumas pessoas e sugeri aconselhamento pré-matrimonial. Ele disse que falaria com ela. A ABI insiste que Sally vá à prova do vestido. Aquela loja deveria cobrar ingresso para ver a briga que vem por aí, porque Sally não tem mais filtros. Eu disse que Sally gosta dela e que falaria com ela, mas por agora tudo está muito estressante para todos. A ABI está enlouquecendo minha esposa com suas ideias sobre o que minhas garotas deveriam fazer. Está me deixando louco com esse conteúdo de pai e filha.
Levou Sally ao limite. Ah, sim. Ontem à noite ela me enviou um e-mail com 3 estilos de dança de pai e filha e opções de músicas. Então não me sinto mais respeitado ou ouvido do que antes. Os 6 mal conseguimos ficar na mesma sala para deixar as coisas se acalmarem desde o dia dos pais, que foi ótimo, até virar um desastre. Desculpem por isso ser tão longo. Com toda essa loucura, esta é a versão resumida. Devemos nos ver na sexta-feira. A namorada de Sally e eu temos uma aposta sobre o quão mal vai ser. Então é isso. Espero que vocês, pais, tenham tido um dia menos dramático que o meu. E por acaso, alguém sabe quão grave deve ser o crime que eu precisaria cometer para entrar no programa de proteção a testemunhas? Só curiosidade. Edição. Me perguntaram sobre a mensagem falsa enviada do celular da namorada de Sally. Consegui confirmar se foi a ABI? Não acho que seja possível confirmar, mas o telefone estava onde a ABI poderia ter acesso, segundo Sally. Sally pediu para ser ela a contar isso. É uma loucura. Mas com tudo o que está acontecendo, o trabalho, boas notícias, a família, melhores ainda, o casamento. Tento controlar a bebida. E com a família explodindo um pouco no dia dos pais, honestamente, esqueci de perguntar o que tinha acontecido. Tenho que ligar para ela depois. É engraçado, mas até que você sente e escreva tudo, não percebe quanta coisa aconteceu. Parece que é só uma coisa atrás da outra. É uma pena, porque no começo realmente gostávamos dela, minha filha, minha esposa e eu. No começo, ela era interessante, com interesses diversos. Ela viajou bastante para a idade que tem. Até tínhamos gostos musicais parecidos. O problema começou quando ela decidiu que queria isso. Sua personalidade mudou. Ela passou a ser insistente, mudando o assunto para o que ela queria. Se eram temas que a interessavam, era como se tudo ficasse em pausa até que cedêssemos. O que não fizemos, então o assunto não seguia em frente. Alguém disse que o programa de proteção a testemunhas é para crimes grandes, e não para crimes que eu poderia cometer. Que o melhor seria fingir minha própria morte. Você tem um bom ponto sobre o programa. Além disso, eu estava pensando em experimentar atividades como velejar e mergulhar com tubarões em águas abertas, sem rastreadores de localização. Atualização 2. Recebi pedidos de atualizações sobre minha situação e, enquanto desfruto de um mojito refrescante e minha esposa de outro mojito, a vida parece boa. E é o momento perfeito para entreter o mundo com minha dor e o drama familiar. Além disso, um amigo meu, que aparentemente lê essas histórias e conhece minha situação, me deu um argumento convincente. Amigo, você não pode deixar as pessoas no suspense. E como posso discutir com um argumento tão sólido? Peço desculpas pela extensão disso, mas aconteceu muita coisa. A gravidez da minha esposa vai bem. Manter ela o mais livre de estresse possível e mimá-la tem sido meu foco. É uma experiência tão diferente desta vez, tanto pela forma como posso estar muito mais envolvido quanto pelo relacionamento muito melhor que tenho com minha esposa, comparado com o que tinha com minha ex. Minha filha Sally tem sido maravilhosa. Até a parceira dela tem sido ótima, ajudando com o quarto do bebê ou levando minha esposa às consultas quando eu não posso. Minha esposa não sabe, porque é uma surpresa, mas meu filho está construindo um berço para o bebê, modelado a partir do que eu fiz para ele e sua irmã, para demonstrar seu apoio à minha esposa. Meu filho é um bom homem e continua sendo ele mesmo, só que tem um ponto fraco por Abby. O que nos leva à parte do filme em que Godzilla aparece e começa a destruir prédios. Então convoquei uma reunião familiar com meus filhos para conversar sobre a situação. Disse a John que sua irmã só estava participando das atividades do casamento que ela queria, e que os pedidos de culpa tinham que parar. Que isso estava afetando o relacionamento dele com a irmã. Sally ficou feliz por eu ter dito isso, já que não queria ser ela quem teria que dizer isso de novo. Disse que se ele não fizesse a ABI parar com as mensagens, eu a bloquearia com uma explicação honesta e direta. Falamos sobre muitas coisas. John parecia entender. Mas alguns dias depois, insistiram em vir conversar. Sally e eu decidimos que iríamos expor tudo. Então todos jantaram em nossa casa. A ABI começou imediatamente a falar sobre coisas do chá de bebê, e eu disse que era justamente sobre isso que queríamos conversar. Expliquei que entendia que ela estava tentando preencher um vazio que tinha. Que ela achava que estava ganhando um pai, uma segunda mãe e uma irmã. Disse que isso ainda era possível, mas que precisava começar a nos ouvir. Falei que, pelo bem da família, daríamos um novo começo, se ela aceitasse que,
a partir de agora, respeitaria nossos limites. Minha filha não gostou muito da ideia, mas ama o irmão e estava disposta a tentar. ABI tentou dizer que, como estávamos recomeçando, poderíamos definir o que seria o relacionamento e simplesmente sermos uma família. Mas dissemos a ela que não estávamos prontos para isso, que isso precisava acontecer de forma orgânica. Ela ficou irritada porque sou mais próximo da parceira da minha filha, o que é verdade, mas é porque simplesmente nos damos bem, e que ela merecia por ter se esforçado tanto. Minha filha disse algo sobre tentar coisas que realmente queremos. ABI correu para o banheiro. John correu atrás dela. Depois de um tempo, fui ver o que estava acontecendo e pude ouvi-la repetindo: "Isso não é o que eu queria." Minha esposa, minha filha e sua parceira foram para o quintal para dar privacidade a eles e tentar salvar a noite. Depois de um tempo, recebi uma mensagem dizendo que eles tinham ido embora. No dia seguinte, falei com meu filho. Ele disse que conversaram mais quando chegaram em casa e que ela entendeu. Durante algumas semanas, as coisas estavam bem. As mensagens pararam, exceto por alguma pergunta ocasional sobre o casamento, já que a data se aproximava. Ela parou de pressionar minha esposa e Sally. E achamos que ela estava nos envolvendo menos nos planos do casamento por respeito, já que, de qualquer forma, eles só conseguiram o local com aquele preço graças aos meus contatos profissionais. E sabiam que eu estava disposto a ajudar, mas não interessado em planejar, embora eu seja bom em organização de eventos. Mas então recebi uma ligação do local do casamento, dizendo que o cartão que usei havia sido recusado. Esse é um cartão específico que uso para compras grandes por causa dos pontos de milhas, então eu sabia que o limite era alto. Foi assim que descobri que eles mudaram a data para 2 meses depois, mesmo eu tendo informado que perderia grande parte do valor, pois estava muito perto da data. Fiquei furioso. Quero dizer, tive sorte financeiramente, mas não sou do tipo que deixa depósitos sem pagar como se não fosse nada. Liguei para meu filho. Disse que precisava que ele viesse em casa, só ele. Mas vieram os dois. Quando chegaram, abri a porta e ela começou com um papai. Acho que só respondi com "isso não pode estar acontecendo" e fui direto para a mesa. A ABI teve a audácia de perguntar sobre o jantar. Minha resposta não foi nem um pouco educada, deixei claro que não estavam ali por isso. Esperava que meu filho não tivesse mentido, então perguntei o que estava acontecendo com o local do casamento. Ela começou a falar sobre detalhes do casamento, mas meu filho a interrompeu e disse que haviam adiado o casamento porque minha ex-esposa não poderia comparecer devido a uma cirurgia. E que ele não me contou porque estava juntando dinheiro para cobrir a perda e que havia acabado de avisar os convidados. E então a Bea abriu a boca. Temos mais tempo para trabalhar na nossa dança. Nesse momento, minha esposa chegou em casa. Enquanto a levava ao quarto, a Bea disse isso, com minha esposa grávida comigo. Respondi calmamente que tinha sentimentos diferentes a respeito e que explicaria em breve, ou algo assim. Depois de colocar minha esposa para descansar, levei água para ela, coloquei músicas sinfônicas de covers de músicas populares e voltei para a mesa. Disse algo como: "Você está completamente fora de lugar. Tem escutado o que estamos dizendo?" Deixei claro que estava farto dessa besteira. Todos estávamos. E perdi a paciência um pouco, perguntando se ela não havia entendido da última vez, porque sua cabeça estava em outro lugar. Ela ficou em silêncio, que som lindo, e me olhou enquanto eu, sem filtros, explicava o que Sally e eu achávamos do nosso tempo com ela e de seus esforços para nos obrigar a amá-la sem sequer nos conhecer. Ela começou a chorar e se levantou gritando: "Então, para que foi tudo isso, John?" Ele perguntou o que ela queria dizer com isso, e ela começou a se alterar, estava frenética, e disse que estava se referindo ao adiamento do casamento. Não sei porquê, estou servindo outro drink para escrever, mas foi uma jogada. Minha ex-esposa e ela decidiram que, se eu tivesse mais tempo, poderia mudar de ideia. Aparentemente, minha ex disse para ela não se preocupar com o dinheiro, porque eu sou rico. Ela sempre foi amarga porque eu ganho muito mais agora do que ganhava quando éramos casados, como se fosse por vingança, em vez do rumo natural da minha carreira. E acho que ela fez isso de propósito, sinceramente. Mas não contou só essa mentira para a Abby. Ela e minha ex também disseram isso a John. Ele ficou devastado, repetindo: "Você mentiu para mim", enquanto ela tentava inverter a situação. Mas ele estava deixando sair tudo o que tinha defendido e encoberto por ela, e como ela também mentiu para ele. Ela ficou na defensiva, culpando minha ex por dizer certas coisas, e a mim por ser teimoso. Gritou:
Por que não posso simplesmente chamá-lo de papai? E finalmente, depois de tanto tempo, ouvi John responder. Porque ele não é seu maldito pai. Ela começou a chorar e mencionou que foi ele quem disse que ela poderia me chamar assim, mas que ele havia dito várias vezes para ela ir com calma. Ela começou a soluçar e foi se sentar em uma cadeira, mas errou o cálculo e caiu no chão. Eu aprecio o humor físico para quebrar a tensão, então admito que ri tapei a boca com meu drink. Isso levou a mais choradeira. Disse que precisava verificar minha esposa e, enquanto saía, ela repetia. Só quero que ele seja meu pai também. Saí. John a estava levando para a porta e se desculpou. Disse que não precisava. Eles foram embora. Ele veio alguns dias depois e me disse que tiveram uma longa conversa em casa. Ele até perguntou se ela teria namorado com ele se não existisse a possibilidade de fazer parte da nossa família. Ele acreditou quando ela disse que sim, mas admitiu que eu também era uma grande razão. Eu era o tipo de pai que ela sempre quis ter. Minha relação com Sally era o que ela sempre quis. E a forma como ela disse isso fez John duvidar se ela o amava por quem ele era. Falamos sobre terapia de casal, como a mãe dele e eu tentamos. E mesmo que não tenha nos salvado, nos deu clareza e uma voz imparcial. Mencionei que os dois gostam de vir falar comigo, mas que eu não podia ser imparcial. E que, se estavam realmente tentando, tinham que fazer isso de verdade. A Bey me mandou uma mensagem perguntando se eu sugeria a terapia. Respondi. Importa, se é o John quem quer. Ela perguntou por que era tão ruim que ela quisesse saber o que eu pensava, e eu apenas disse. O John é o homem cuja opinião deveria importar mais. Eles brigaram por causa da mensagem. Ela aceitou a terapia, e o casamento foi adiado. Pode ser que eu tenha feito uma dancinha. Então estão em terapia. Ele disse que ela está se esforçando, mas obviamente não sei os detalhes. Ela está pressionando para que Sally e eu participemos de uma sessão com ela, mas Sally disse que não queria ouvi-la sem filtros, e eu não estou interessado. Ela havia deixado Sally em paz. Parou de me mandar mensagens, exceto por algumas perguntas gerais, que incluem tentativas de aprofundar. Minha esposa ainda passa um tempo com ela de vez em quando, porque está muito focada na gravidez, mais do que eu gostaria. Mas essa é uma decisão da minha esposa. Então é isso. Desculpem o comprimento, mas o álcool não faz de mim um bom editor. Edição. Depois de ver a sugestão aqui de que a verdadeira tóxica era minha ex, mandei uma mensagem para John, há uns 40 minutos, sugerindo que ele cobrasse da mãe dele. Isso é realmente horrível. Ela tentou prejudicá-lo ao tentar afastá-lo de mim quando nos separamos, mas não havia feito algo tão extremo quanto isso. John disse na terapia que estão discutindo a influência da mãe, embora, compreensivelmente, não quis entrar em muitos detalhes. Meu filho está furioso com a mãe. Acho que agora ele a vê mais como Sally a vê. Eu realmente não esperava que minha ex usasse a ABI para me atacar. Sei que ela guarda ressentimento, mas não fazia algo tão mesquinho assim há anos. Meu filho está furioso com ela. E aparentemente, minha filha a destruiu na frente dos amigos dela. Pagaria para ter visto isso. Pelo que entendi, ela acabou completamente com ela. Meu filho descreveu como um fatality do Mortal Kombat, mas se continuassem atacando o personagem só para poder experimentar os outros fatalities. Minha filha tem um jeito único de expressar as coisas. E para os que estão pedindo mojitos porque também estão exaustos por causa da ABI. Eu estou no meu terceiro. Acreditem, essa mulher vai me fazer comprar caixas deles. Atualização 3. Disseram-me que eu deveria fazer atualizações aqui, já que muitas pessoas têm me pedido e também para contar o que aconteceu no Dia dos Pais e na casa da mãe dela. Estive extremamente ocupado nos últimos meses, mas agora estou aproveitando meu desemprego temporário e me lembrei desta conta por causa do recente drama no Dia de Ação de Graças. Vou fazer uma atualização e depois contarei o que aconteceu antes. Ah, e para quem fez a piada de que a ABI finalmente conseguiu me fazer dançar, isso me fez rir. Compartilhei com a família. Meu tempo tem sido, na maior parte, dedicado a cuidar da minha esposa. Tendo a mimá-la, eu sei. Vamos ter um menino. Estamos muito empolgados, embora nenhum de nós tivesse preferência quanto ao gênero. Criei tanto menino quanto menina, e ambas as experiências foram maravilhosas. Agora estamos discutindo nomes, em quem vamos nos inspirar ou homenagear. Eu achava que tudo estava tranquilo, mas recentemente encontrei minha esposa chorando e descobri que estava enganado. Como estive muito ocupado com o trabalho e sabendo que eu estaria livre este mês, ela manteve tudo em silêncio.
Ao que parece, ela estava tentando organizar algo para o Dia de Ação de Graças este ano. As coisas estavam calmas com a ABI. Meu filho disse que a explosão durante os preparativos do casamento acordou e que a terapia estava ajudando. Mas então isso aconteceu. Pelo que entendi, enquanto John tem falado menos com a mãe dele por causa de tudo o que aconteceu, a ABI fez o oposto. De acordo com o que minha esposa me contou, a ABI apareceu um dia com minha ex-esposa. Minha esposa desconfia profundamente da minha ex por causa das mentiras que ela espalhou sobre o nosso casamento, dizendo que terminou por infidelidade com ela, mesmo que nunca tenha havido infidelidade. E, com o tempo que passou, é impossível que tenhamos tido algo naquela época. Antes que alguém pergunte, minha ex-esposa não acredita realmente que houve infidelidade, não vou falar mais disso, porque sei que soaria parcial. De qualquer forma, minha esposa viu pelo aplicativo das nossas câmeras quem era e ligou para minha filha. Aparentemente, as duas estavam me escondendo as coisas porque eu estava trabalhando turnos de 18 horas e não queriam me sobrecarregar. Gostaria que não tivessem feito isso, mas aprecio o gesto. Sou muito sortudo por ter pessoas tão carinhosas ao meu redor. Minha filha ligou para a mãe e disse algo que as fez irem embora rapidamente. Ela não me disse o que foi, mas sorri quando pergunto. Liguei para o John, mas ele estava lidando com mais notícias no trabalho, então só estive lá para apoiá-lo e deixei o resto de lado. No dia seguinte, a ABI voltou, desta vez sozinha. Minha esposa viu que era ela e perguntou da porta o que ela queria. A ABI disse que queria se desculpar. Minha esposa deixou entrar, ela é boa demais. E depois de uma conversa agradável, a ABI perguntou sobre a possibilidade de reunir toda a família para o Dia de Ação de Graças. Minha esposa disse que sim. Alguns dias depois, no nosso grupo de chat, estávamos discutindo os detalhes, quem levaria o quê, e a ABI perguntou o que mais era necessário. Eu disse que o John já havia se comprometido e ela perguntou o que minha ex-esposa deveria levar. No tempo em que conheço a ABI, nunca vi uma piada tão intencional e provocadora. Então perguntei o que ela queria dizer, e ela mencionou o comentário sobre toda a família. Minha filha e eu perguntamos o que a fazia pensar que a estávamos incluindo como parte da família. Ela respondeu, ela é minha família. Não tenho um pai que me ame, só uma mãe. E minha mãe merece estar com a família no Dia de Ação de Graças. Sally respondeu, bom, então vamos sentir falta de você e do John. A ABI perguntou como ela podia dizer aquilo. Sally perguntou como ela podia ser tão estúpida. John disse para não chamá-la de estúpida e eu disse que tudo bem, mas que não havia como ela pensar que minha esposa a estava incluindo quando disse família. E então, em um ato completamente absurdo, ela usou o celular do meu filho para adicionar minha maldita ex-esposa ao grupo de chat. Depois agradeceu pela convite e perguntou o que poderia levar. Enquanto eu escrevia, minha filha foi mais rápida e perguntou o que ela achava que estava fazendo, sabendo que não era bem-vinda, mas disse isso de uma forma menos educada. Minha esposa escreveu, você não podia achar que ela estava incluída quando eu disse família. A ABI respondeu que não estava indo como parte da minha família, e sim da dela. Sally deu uma lição na mãe, já que quase não fala mais com ela, e disse a minha ex que, se ela fosse, ela não iria. Eu mencionei que nunca houve possibilidade de minha ex vir e disse que entenderia se a ABI e John quisessem ir para a casa da mãe dele, para que ela não ficasse sozinha. A ABI, ou John, escreveu, os planos ainda não são definitivos. Avisaremos. Desde então, ele me disse que não vai para a casa da mãe, mas queria falar com a ABI primeiro. Tudo em que consigo pensar é no comentário. Não tenho um pai que me ame. Porque isso significa que ela ainda me vê como um pai, acho eu, só que um pai negligente. Comentei isso com meu filho e ele disse que também notou, e que havia mencionado isso na terapia, já que família é um tema recorrente, embora obviamente eu não saiba os detalhes. Uau! Achei que isso seria breve, mas foi muita coisa. Vou entrar nas histórias mais malucas depois, se as pessoas pedirem. Não sei como isso funciona em termos de visualização, mas foi bom colocar tudo pra fora. Edição. Para os que perguntam se já conversamos com ele, eu e sua irmã tivemos uma conversa séria logo depois que tudo explodiu. Parece que foi isso que inspirou tanto a demanda por terapia quanto a decisão de colocar o casamento em pausa. Agora ele está melhor, observando a ABI com mais honestidade. Sua irmã comentou algo sobre a ABI ter semelhanças com a mãe deles, o que, vindo de qualquer outra pessoa, seriam palavras que levariam à briga. E vi aquele temperamento que raramente aparece. Mas depois ela ouviu, porque ele claramente dedicou tempo a pensar nisso. Ele nunca havia considerado isso.
Estou orgulhoso de ter filhos mais inteligentes do que eu. Sei que meu filho não parece um gênio nestas postagens, e faz sentido nesse aspecto. Mas profissionalmente, ele é brilhante. Ela explicou seu raciocínio em detalhes. Ele escutou, porque, mesmo não gostando, foi sincero. Algo parece ter se encaixado, porque, desde essa conversa, ele tem sido diferente com ela. Eu só não estou deixando minhas esperanças subirem demais. Atualização 4. Não tenho tempo para elaborar muito agora, mas estou tão animado que precisava compartilhar isso. O dia de ação de graças foi tão ruim que meu filho rompeu o noivado e agora vai ficar em nossa casa enquanto decide o que fazer a seguir. Ele chegou no domingo à noite, exausto, e me perguntou se podia usar o quarto de hóspedes. Conversamos por algumas horas. Agora entendo um pouco melhor porque ele se sentia preso, mas ele percebe que, se ela não reconhece os próprios problemas, ele não pode ajudá-la a resolvê-los. Neste sábado, vou levar ele e a irmã para passar um dia divertido, só para relaxar e aproveitar. Ele parece tão cansado e só precisa de um pouco de diversão. Embora as coisas estejam um pouco confusas, parece que ele está tomando um rumo mais saudável para si mesmo. As pessoas aqui têm sido incríveis e genuinamente parecem estar apoiando ele, o que eu realmente aprecio. Só queria compartilhar essa boa notícia. Boas festas, especialmente as minhas, já que ele disse a ela que não estava convidada. Atualização 5. A vida tem estado ocupada, mas maravilhosa. Recebi muitos pedidos de atualização, e as pessoas aqui têm sido realmente incríveis, então achei que deveria compartilhar. Para começar, minha esposa e eu temos um adorável dorminhoco do papai. Ele nos fez tão felizes. Minha esposa, embora um pouco cansada, está mais feliz do que havia em muito tempo. Tive minha licença paternidade, depois, vários membros da família se revezaram para ajudar minha esposa. Meus filhos têm sido incríveis ao ajudar, e minha filha tem aproveitado bastante com o irmãozinho. Depois de um período difícil, não vou dar detalhes porque minha esposa não gostaria, só direi que ela teve um susto no final da gravidez. Isso fez com que meus filhos realmente estivessem presentes para ela, e desde então, têm estado muito próximos. Inclusive participaram da comemoração do Dia das Mães com ela. Minha esposa adorou, ela está realmente sentindo todo o amor. Meus filhos estão muito bem. A grande novidade é que minha filha e sua parceira estão noivas. Elas têm uma ideia muito clara do que querem fazer e me pediram para acompanhá-las até o altar. Foi um pouco demais para mim, não sou muito de chorar, mas admito que contribuí com as lágrimas de felicidade que todos tivemos ao nos abraçarmos. Minha filha pediu ao irmão que fosse o padrinho dela. Ambas terão padrinho e madrinha de honra, o que me deixa profundamente feliz, porque não acho que ele teria sido a escolha dela há um ano. Definitivamente, estão reconstruindo sua relação. Meu filho teve problemas no trabalho por causa de cortes federais e precisou mudar de emprego. Mas agora está realmente feliz no novo trabalho. Usei o dinheiro que havia economizado para o casamento dele e comprei uma viagem de descanso. Com todo o estresse profissional e pessoal que ele havia enfrentado, meu filho precisava de uma pausa. Nada de ABI, nem estresse no trabalho, nem família. Acho que somos uma família muito legal, mas passamos muito tempo juntos, então achei que ele também precisava de uma semana longe da gente. Não foi fácil se separar da ABI. Ela e a mãe dificultaram muito para ele. Minha ex-esposa tentou se reaproximar dele por meio da ABI, mas meu filho não permitiu, especialmente depois de um escândalo público no emprego anterior dele, em que suas informações profissionais estavam disponíveis online, o que o envergonhou bastante. Ela nunca ousaria fazer isso com a Sally. Nenhum dos meus filhos quer ter qualquer relação com ela. A ABI fez algumas tentativas dramáticas para reconquistar meu filho, mas ele foi claro com ela. Ela está fora da vida dele, e meu filho está visivelmente mais relaxado. Ele está morando em um lugar novo, perto do novo trabalho. Inclusive mencionou recentemente que está começando a sair mais. Há alguns meses, uma jovem começou a trabalhar na nossa loja. Ela é muito simpática, divertida e atraente. Nosso trabalho inclui recepções e eventos sociais, então tive a chance de conhecê-la um pouco, e ela parece divertida. Mencionou algumas vezes que está solteira e que gostaria de sair. Então perguntei ao meu filho se ele se importaria que eu desse o número dele para ela, caso ela estivesse interessada, e ele concordou. Eles saíram algumas vezes. Não parece ser um grande par, mas quando ele falava sobre o quão atraente ela era, pude ver que estava curtindo conhecer novas pessoas, o que, sinceramente, era tudo o que eu esperava. Isso o animou a sair novamente e recuperou um pouco da autoconfiança.
Então, aconteça o que acontecer, para mim já é um sucesso. As coisas estão realmente muito boas, e vai ter casamento. Tenho ajudado nos preparativos, claro, com as ideias delas. Sinto que superamos algo juntos. Agora estou aqui, transbordando de alegria, nosso pequeno, o próximo casamento e meu filho sorrindo constantemente de novo. Agradeço de coração a todas essas pessoas maravilhosas e seus conselhos e desejos positivos. A vida está muito mais leve agora. Bebês exigem tempo, mas não trazem drama. Atualização 6. Por que me pediram? Aqui está o que aconteceu no dia de Ação de Graças. Para o dia de Ação de Graças, estávamos presentes, minha esposa e eu, Sally e sua parceira, alguns amigos dos meus filhos que não têm muita família e que foram basicamente adotados por nós quando todos eram adolescentes, e o John. Ele só queria tranquilidade e achava que a Abby e a mãe dela estariam jantando com o grupo delas. Cerca de 1 hora depois, a campainha começou a tocar insistentemente. Olhei pelo olho mágico, minha ex-esposa e a Abby estavam lá. A Abby segurava uma travessa de macarrão com queijo, e minha ex-esposa, por alguma razão, trazia uma sacola de fast food, mas a segurava como se aquilo fosse sua contribuição para o jantar. Liguei para meu filho e pedi que lidasse com elas. Ele abriu a porta e sua mãe disse olá de maneira muito amável. Tentou entrar, mas ele a impediu. A Abby disse que toda a família deveria estar reunida, e meu filho pediu para que ela parasse e pediu um momento com elas. Entrei e contei a todos o que estava acontecendo, preocupado com a reação de Sally. Ela se levantou, marchou até a porta, a abriu e simplesmente despejou sua raiva. Sua parceira estava logo atrás dela, mas estava gravando um vídeo com o celular. Foi algo como: que diabos está acontecendo com você? Manipuladora! Louca! E simplesmente anos de raiva acumulada foram despejados em palavras contra minha ex-esposa e a Abby, e depois de novo contra minha ex-esposa. Minha ex ficou tão irritada que gritou cala a boca, pegou a travessa de macarrão com queijo e a arremessou no chão, provavelmente esperando que se quebrasse. Só fez um barulho estranho e ficou intacta, embora parecesse rachada. Todos ficaram em silêncio, e ela a pegou de volta. Admito que ri da situação. E isso fez com que minha ex começasse a se descontrolar. Mas meu filho interveio. Não gritando, mas firme. Disse que não sabia se queria manter algum tipo de relação com ela, mas que, se ela não recuasse, a resposta seria um não bem claro. Ele olhou para a Abby e perguntou por que ela continuava fazendo aquilo, como se ainda não tivesse entendido. Perguntou diretamente: o que está acontecendo com você? Estou realmente te perguntando. Apontou o que ela havia dito versus o que continuava fazendo. Ela começou a soluçar, virou-se e deu um tapa na minha ex-esposa. Depois correu para o carro e foi embora, deixando minha ex ali. Ela teve a maldita cara de rir, dizer que aquilo foi um exagero e pedir ao meu filho que a levasse para casa. Meus filhos disseram que ela não podia nem usar os aplicativos de carona deles. Ela continuou insistindo para entrar. Eu apontei que era um bairro tranquilo e que havia um parque ali perto onde ela podia esperar. Sim, sei que foi mesquinho, mas disse: espera. Quero ajudar. Fui até a cozinha, peguei uma colher, voltei, enfiei a colher no macarrão com queijo e disse: assim você pode comer enquanto espera. Meus filhos riram, então os mandei entrar para que a situação não escalasse ainda mais. Saí, fechei a porta atrás de mim e deixei bem claro que ela não deveria voltar. E ainda disse mais algumas palavras selecionadas. Ela claramente estava prestes a gritar, então apontei que era um bairro silencioso, e que isso provavelmente chamaria a polícia. Ela foi embora, cambaleando. E não a vi desde então.